Eu entendo que são muitos os desafios de natureza política e econômica para o Brasil atualmente enfrentar. Entre vários, de um lado, eu considero o mais relevante de todos está a urgente necessidade de o país se reconciliar imediatamente com o desenvolvimento, através da implantação de um novo modelo de crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável. De outro, está a exigência da modernização e da reestruturação do Estado brasileiro e de seu aparato institucional, buscando, assim, a segurança jurídica, a estabilidade política e econômica. No fronte externo, eu considero que existem muitas incertezas, como as guerras, os diversos conflitos existentes, o controle da inflação, dos preços das commodities, em especial petróleo, gás e alimentos. Além, é claro, os níveis da atividade econômica global, em função do desaquecimento da economia chinesa e o aumento do endividamento dos países. Eu considero que o comportamento dos agentes econômicos, de um modo geral, pode ser visto como errático e ainda sem uma definição clara. Tanto é assim que os indicativos apontam para a manutenção por mais tempo pelo Fed americano do seu atual nível de taxa de juros praticada naquele país. Nesse sentido, eu pergunto como vão se comportar os mercados de capital, financeiro e os seus diversos ativos diante de um cenário tão repleto de incertezas. Nós, mineiros, há muito alcunhamos uma expressão que é a seguinte: prudência, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Desse modo, a minha receita para conviver com esse ambiente só pode ser a de buscar, numa ordem de importância, em primeiro lugar, a segurança, depois a liquidez e, em seguida, a rentabilidade das aplicações financeiras e dos investimentos em geral. Nesse sentido, é importantíssimo contar com a orientação e a experiência de quem conhece e compreende bem a atuação desses mercados, salientando que, por sua vez, eles tendem a se sofisticar cada vez mais e ficarem bastante complexos. Por mais que se esforce na prestigiação fiscal, a verdade é que temos um desequilíbrio que não será saneado nem nesse ano, nem nos próximos. Como tínhamos previsto, a expectativa do mercado no começo do ano de 5 reduções de 0,25 cada uma da taxa de juros americanas estava equivocada. Os investidores esperam hoje somente 3 reduções este ano, o que é mais em linha com a nossa visão de, no máximo, 2 baixas este ano. O problema é que essa esperança justificou no primeiro trimestre uma exuberância dos investidores. O melhor indicador sendo a alta da Bitcoin de mais de 60% nesse período. Enquanto isso, a taxa de juros a 10 anos sobre as obrigações americanas do governo subiu somente de 4% para 4,2%, longe dos 5% que consideramos apropriados em vista da política orçamentária muito frouxa dos governos ocidentais. Por memória, o déficit americano foi de 6,3% em relação ao PIB em 2023, e com uma previsão de somente uma pequena redução dela em 2024 a 5,6%. Isso significa, por nossa parte, cautela nos investimentos durante o segundo trimestre do ano. Muita coisa boa já está embutida nos preços atuais, o que mais abre espaço para decepções do que para boas surpresas. Nossos conselheiros nos advertem sabiamente para 3 importantes questões. No âmbito global, a força da economia norte-americana faz com que a inflação permaneça insistente e a queda de juros pode demorar mais tempo para acontecer. Com isso, recomendamos a nossos clientes que fiquem investidos em juro de curto prazo em dólar, aguardando uma possível e provável correção nos mercados acionários. Aqui no Brasil,
O desafio de promover crescimento sem causar desajuste fiscal é imenso. Com isso, o mercado acionário sofre com a volatilidade e permanece nos mesmos patamares, enquanto o dólar valoriza em relação ao real. E os juros? Bem, os juros devem continuar altos até o final do ano. E nós recomendamos que os clientes mantenham a estratégia CDI Plus. Casal de meia-idade com 2 filhas na faixa dos 20 anos, sendo que uma delas é responsável e ajuizada, e a segunda perdulária. Os maridos das 2 filhas parecem não ter preocupação em trabalhar e construir um patrimônio, pois sabem que suas mulheres herdarão uma grande fortuna. No Brasil, a montagem de uma holding patrimonial com um acordo de sócios que veda a oneração e transmissão de cotas a terceiros e que exige uma maioria no caso da venda futura, após a morte dos pais, de imóveis. No exterior, um trust com cláusulas bem específicas de distribuição de renda. Uma solução mais simples seria a criação de uma empresa de investimentos com a figura do diretor ou diretora, sucessor ou sucessora, que só assume na ausência ou falta dos diretores fundadores, no caso os pais. Casal de meia-idade